feito uma dor com aquilo que vem. De um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim meu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partindo por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meio olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partindo por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meio olhar a minha salvação. Cantou depois de cear, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partindo por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meio olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partindo por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meio olhar a minha salvação. Ele via mim, o meu Jesus pensava em mim. Graça e paz, amados irmãos, da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Reunimos-nos nessa noite em adoração ao Senhor, dia de Páscoa, em que comemoramos a ressurreição do nosso Salvador. Nossa alegria se redobra, se renova nesse dia, porque o Senhor da nossa vida, ressuscitou, legando-nos a paz, a tranquilidade que vem ao nosso coração, e por isso nós não vivemos por meio de circunstâncias. Ele também nos trouxe a eternidade, pois ressuscitou, para que, sendo Ele o primeiro dos que ressuscitou, possamos também ter a esperança do reencontro com Ele na eternidade. Louvamos a Deus por essa noite, reunidos como igrejas do Senhor, reconhecendo o favor de Deus na manifestação de Cristo na cruz do Calvário, legando-nos vida e vida com abundância. O salmista, no Salmo 114, no versículo 7, ele declara a grandeza de Deus, e essa grandeza que nós vamos celebrar nessa noite. Salmo 114, verso 7, o salmista celebra o Senhor, dizendo: estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. A esse Deus celebramos a salvação em Cristo. Louvemos ao Senhor com o número 274 do nosso novo cântico, morto e ressurreto.
és morto, Salvador, na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte, seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte, seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Oh, grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte, seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Louvado seja o Senhor. Celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a criação celebra novamente a reconciliação com o seu Deus. Leiamos a palavra de Deus no Salmo de número 114. Leamos a palavra do nosso Deus, livro de Salmos 114. Estaremos lendo todo o capítulo. Diz o título: As maravilhas de Êxodo. Quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou um santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou-se atrás. Os montes soltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial.
Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Oremos, oração de gratidão, dirigida pelo irmão Rodson. Santo Deus, querido Pai, louvado e bendito seja o seu nome, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo, Deus, o que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Deus, por mais uma oportunidade, Deus, de estar na tua casa, te cultuando, engrandecendo o teu santo nome, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa estar abençoando-nos, Pai, para que nós podemos, Senhor, prestar o melhor culto a Ti, Pai. É o que te oramos, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele nos remiu pelo seu sangue. O hino de número 205, Amor que chama. Estaremos louvando ao Senhor. Não vos demoreis, Jesus vos chama, Ele chama com amor. Não vos demoreis, Jesus vos ama, Ele acalma a vossa dor. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem Jesus que morreu por nós na cruz. Não vos demoreis, perdão alcança quem confia no Senhor. Não vos demoreis em aceitar a dança, recebei o não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus que morreu por nós na cruz. Não vos demoreis, Jesus foi morto em lugar do pecador. Não vos demoreis nem ao conforto que vos dá o Salvador. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus que morreu por nós na cruz. O escritor ao Hebreus, no capítulo 9, do versículo 15, informa-nos dizendo, Hebreus capítulo 9, versículo 15: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Deus, em sua misericórdia, nos concedeu Jesus Cristo, para que na aliança antiga, caídos em desgraça e perdição, pudéssemos, na nova aliança, receber o perdão dos nossos pecados. Reconhecemos quem somos, reconhecemos quem Deus é, pela sua graça e amor
em decidir nos salvar desde a eternidade. Confessemos a Deus o nosso pecado. Oremos ao Senhor. A sentença da graça divina, em Efésios 1, versículo 7, nos informa: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Oremos, oração de gratidão pelo perdão divino. Deus, nós louvamos o teu nome. Rendemo-nos diante a tua graça e majestade, reconhecendo que somos pó e temos a nossa estrutura já carregada pela consequência do pecado. Mas um dia brilhou em nós a luz do Senhor, nos transportando das trevas para o reino do seu amor. Louvamos-te, ó Deus, pela tua misericórdia, em nos conceder Jesus Cristo, que nos permitiu reconciliarmos contigo, Deus amado e Criador, que nos criou com um fim e o propósito de louvá-lo e engrandecê-lo para sempre. Ó Deus, que o nosso coração volte às origens para o qual fomos criados, e as nossas mentes estejam apreendidas no Senhor, nosso alvo maior, para que o nosso caminhar seja um caminho para uma eternidade contigo. Te louvamos pelos méritos de Jesus Cristo, pelos nossos pecados perdoados em ti, no auxílio do Espírito Santo. Amém. O Senhor que nos chama de filhos por meio da reconciliação em Cristo, agora pela sua palavra temos vida. O Antigo Testamento, no profeta Isaías, capítulo 25, do versículo 6 ao versículo 9. Antigo Testamento, no profeta Isaías, capítulo 25, versículo 6 ao 9. Diz-nos a palavra de Deus: o Senhor dos exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Louvemos ao Senhor com alegria e exultação com a nossa equipe de louvor. Louvado seja o nome do nosso Deus nesta noite. Neste momento eu convido você, meu irmão, minha irmã,
que estão aí ao alcance da nossa voz e dessa transmissão, para estar louvando juntamente conosco, exaltando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Será seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é para sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Venceu a morte por amor a todos nós, desceu de sua glória para cumprir o plano de Deus. Humilhado e machucado, mas carregou aquela cruz, e ao terceiro dia ressuscitou meu Jesus. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Hoje quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no seu sangue há poder. Pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Na tua prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Louvado seja Deus por nos conceder essa oportunidade de louvarmos o seu nome, celebrando a Cristo
que ressuscitou, venceu a morte, para que pudéssemos ser declarados vencedores por meio do seu sangue. Louvado seja o Senhor. A leitura do Novo Testamento, em 1 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 8. Primeiro Coríntios, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 8. Abra a sua Bíblia e nós estaremos lendo juntamente com vocês. A parte B do versículo 6 nos diz: por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. O Evangelho do Senhor Jesus nos ensina que a nossa vida deve ser pautada no testemunho da sinceridade e da verdade. Paulo conduz a igreja dos Coríntios a esta realidade. De uma vez que fomos alcançados por Cristo, nossas ações agora são em concordância com o que ele fez, com o que ele realizou. Queridos, estamos chegando ao momento da mensagem, mas antes queremos agradecer a toda a igreja que de maneira bem solícita atendeu ao nosso chamado para socorrer aos necessitados. Louvamos a Deus pela sua vida, que ao ser chamado para atender aos necessitados, nos socorreu e nós então pudemos realizar a obra de Deus. Cremos que Deus trará à sua vida prosperidade, porque o Senhor é o Senhor que é rico em misericórdia, dono da prata e do ouro. Continuamos ainda com a convicção de que a sua oferta é importante para a manutenção da igreja. E pedimos que, na sua possibilidade, esteja reservando a sua oferta e o seu dízimo. E se você tiver dificuldade em trazê-lo, nós teremos uma oportunidade de apanhá-lo contigo, ok? Nossos diáconos e nossos presbíteros estarão à disposição para esse serviço da obra de Deus. Contudo, queridos, se você pertence à casa do Senhor e está nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, enfrentando alguma dificuldade, procure o pastor através do telefone, fale com um dos seus presbíteros através do telefone e nós estaremos chegando até você. Bom, nós queremos que você fale. Como família da fé, nós estamos aqui para socorrê-lo e cremos que Deus nos dará condição para isso. Queremos também trazer uma palavra aos nossos visitantes que entram na nossa página e assistem o nosso culto de louvor a Deus. Meu amado irmão,
muito obrigado pela confiança e pela alegria de se reunir conosco. Pedimos que Deus, na sua bondade, esteja trazendo à sua vida todo o contentamento que só o seu Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, pode trazer. A nossa oração é que Deus esteja suprindo cada uma das suas necessidades. Queridos, nós estaremos entrando no momento da pregação da palavra. E o Evangelho que nós começamos a pregar hoje pela manhã, de Lucas, no capítulo 24, daremos sequência agora a partir do versículo 36. Essa leitura da palavra de Deus, do Evangelho de Lucas, capítulo 24, do 36 ao 49, a continuação da nossa mensagem. Jesus está vivo, foi o título da mensagem pela manhã. Jesus está vivo, a mensagem de uma igreja viva, é o título da mensagem da noite. Diz-nos a palavra do Senhor: falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Palavra de Deus para a nossa edificação. Amados irmãos, a notícia de que Jesus está vivo faz tanto efeito em pleno século 21, como no dia da sua ressurreição. A nossa sequência do texto mostra o momento em que os discípulos estão retornando de Emaús, pois após o encontro com Jesus dentro da sua casa, reconhecendo-o no partir do pão, Jesus desaparece e eles agora voltam apressadamente. Aquele caminho de 10 quilômetros de Jerusalém a Emaús, agora lhes parece muito mais suavizado, muito mais tranquilo, quando retornam a Jerusalém na escuridão da noite. E é em um lugar reservado que os discípulos estão.
O Evangelho de João, no capítulo 20, 19, informa algo que vai além da descrição de Lucas. João afirma que eles estavam trancados em um quarto. E o motivo de estarem trancados naquele lugar era por causa do medo dos judeus. E Jesus aparece no meio deles com a mesma palavra, dizendo que a paz esteja com vocês. A garantia da vida de Jesus, de que Jesus está vivo, enche o nosso coração de paz, enche o nosso coração de tranquilidade e renova a esperança de dias melhores. Mas eu gostaria de me deter contigo no significado desta paz. O significado desta paz. Quando Jesus está se dirigindo aos seus discípulos, dizendo que a paz esteja com vocês, essa paz, ela está associada à pessoa e à presença de Cristo. E isso é interessante para que possamos compreender a declaração de vida em Jesus. E podemos então associar que essa paz só é possível com a presença de Cristo em nós, com a presença de Cristo em nosso coração. E para mostrar-lhes a realidade dessa associação, nós encontramos no profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, a palavra descrita que associa Jesus com a sua pessoa, designando-o como príncipe da paz. Diz-nos a palavra de Deus: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Portanto, a paz está associada com a presença e a pessoa de Jesus Cristo. Queridos, quão forte é esse significado de Jesus dizer aos seus discípulos que a paz esteja com vocês. É o mesmo significado de dizer que eu estou no meio de vós, porque onde se encontra a minha paz, eu estou presente. Eu me faço presente. Efésios, no capítulo 2, versículo 14. Essa paz também está associada ao Senhor Jesus, designando a sua pessoa, dizendo: porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Deus nos reconciliou em Cristo, pois Ele é a nossa paz. Cristo é o veículo da pacificação, da nossa pacificação com Deus, nossa pacificação com o Pai. Por isso, essa palavra de Jesus faz tanto sentido aos discípulos nesse momento. Os discípulos que retornam àquele quarto contando a novidade de que Jesus lhes aparecera, junto com o testemunho das mulheres na madrugada de domingo, junto com o testemunho de Simão, porque ele encontra Jesus também naquele mesmo dia, agora aparece no meio deles, estando as portas trancadas, como já dissemos em João 20, verso 19, e essa descrição, estando as portas trancadas e com medo específico por causa dos judeus, nós encontramos agora Cristo trazendo a tranquilidade por meio da sua presença, declarando paz aos presentes.
Queridos, nós louvamos a Deus, porque essa paz que está conosco é a evidência de que Cristo está em nós. Não existe uma outra associação a fazermos, porque quando Cristo vem declarar a paz na nossa vida, essa paz está associada à sua presença. Mas o versículo 37 nos traz algumas informações que deveríamos entender como um pressuposto de algo que nos acontece rotineiramente quando uma boa notícia nos chega. Eles ficaram assustados. Ao verem Jesus, são possuídos de medo e pensavam estar vendo um fantasma, um espírito. Jesus os acalma no versículo 38, dizendo: vocês estão assustados? Há dúvida no vosso coração? Vocês estão em dúvida quanto à minha presença no meio de vocês? Comprovem, vejam as minhas mãos, no versículo 39, ele afirmando: vejam os meus pés, comprovem que sou eu mesmo. O corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo voltou na sua figura humana, e as marcas que subiu à glória serão as marcas que nós contemplaremos do nosso Senhor. Isso é teológico, amados. Isso é teológico. As marcas que atingiram a eternidade são as marcas que o corpo glorificado de Jesus não apagou, porque essas marcas são a evidência da minha salvação. Louvado seja Deus por essa declaração. As marcas que Jesus traz nos seus pés e nas suas mãos são evidências vivas da minha salvação, do seu sacrifício vicário, assumindo o lugar que eu e você merecíamos como justa retribuição da ira de Deus. Jesus diz: veja as minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim, vejam que é verdade. Eu sou um ser humano, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Cristo ressuscitou, e da maneira como ele se humanizou, tornando-se um de nós, e na eternidade nós o veremos como nós somos, ainda que com um corpo que não conhece mais os limites de tempo e espaço, com um corpo que não conhece mais os limites de separação, pois onde ele quer estar, ele se encontra. Essa é a evidência, queridos, as marcas de Cristo são evidências de que ele morreu por nós. A sua ressurreição trazem no corpo glorificado agora as marcas que ele carrega para a eternidade como sinal da nossa redenção. Ele diz isso e comprova, queridos. Jesus tem a intenção de trazer credulidade aos discípulos, dizendo: essas são as marcas que determinaram a sua salvação. Versículo 40, Jesus diz tudo isto, mostrando-lhes as mãos e os pés. Você precisa de alguma prova de que Jesus morreu por você? Você precisa de alguma prova de que Jesus morreu pelos seus pecados? Nós somos bem-aventurados, queridos, porque não nos é necessário e não nos é possível que Cristo mostre suas chagas, que Cristo mostre suas marcas para que creiamos nele.
a fé que Ele colocou em nossos corações, nos remindo do pecado e transportando para o reino do seu amor, nos deixa a suficiência de crermos que Ele morreu por nós e ressuscitou, vivo está, para que um dia possamos encontrar com Ele. E as marcas? As marcas serão vistas no devido tempo. O que os discípulos conseguiram ver naquele momento, a igreja do Senhor contemplará na eternidade. Pastor, isso é verdade? Porque não seria, queridos? As marcas de Jesus foram mostradas por Ele aos seus discípulos. E essas marcas é a declaração definitiva da nossa redenção. Nós não precisamos que Cristo nos mostre suas chagas, as suas marcas hoje, para que possamos crer no seu nome, de que Ele está vivo, que Ele ressuscitou e vive em nós. A paz que nutrimos em nosso coração é suficiente para nos trazer a garantia que em momentos de tempestade sentimos a presença de Jesus. E por meio da sua palavra, quando a consultamos, sentimos o nosso coração aquecer, tal qual os 2 discípulos no caminho de Emaús, que ao serem colocados diante das Escrituras, das evidências das Escrituras, eles sentem seu coração arder enquanto o desconhecido lhes fala sobre a pessoa de Cristo. Tudo aquilo que os discípulos presenciaram torna-se realidade em pleno século 21. Não por meio daquilo que nós podemos ver, queridos, não por meio daquilo que nós possamos presenciar, mas que podemos sentir. E por meio da fé acreditar de que o Cristo redivivo está conosco, trazendo-nos sua paz, acompanhada da sua presença que jamais sairá de nós, nos trazendo a tranquilidade de vivermos uma vida. É suficiente a palavra de Deus para que a igreja no século 21 acredite que Ele está vivo e vive em nós. Qual a diferença dos discípulos lá naquele momento para a igreja hoje? Nenhuma, queridos. O que lhe foi atribuído, a falta de credibilidade por causa da fé, é exigido de uma igreja em pleno século 21, um acontecimento posterior e muito tempo depois. Mas podemos sentir e nutrir a mesma alegria dos primeiros discípulos ao verem Jesus. Porque, mesmo que não possamos vê-lo, podemos sentir a mesma emoção pela sua presença. No versículo 41, Jesus ainda está encontrando os discípulos resistentes à realidade. A alegria é tanta, e naturalmente nos nossos dias também nós nos tornamos vítimas dessa consequência. Parece-nos que as coisas, quando acontecem, já acontecem com um aviso anterior, mas nós só somos capazes de entender a realidade daquilo que está nos acontecendo como algo que já foi avisado anteriormente, que já foi comunicado anteriormente. A realidade quando nós estamos vivenciando. Podemos não entender o processo, mas podemos entender que nada do que nos acontece é algo que, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, já não nos tenha sido anunciado. Essa é a reação dos discípulos. E Jesus então fala no versículo 41, vocês têm alguma coisa para comer? A alegria de vocês impede que vocês não tenham condições de me reconhecer? Vocês têm alguma coisa para comer? E ele come um pedaço de peixe, no versículo 42, um peixe assado.
e ele come na presença de todos os discípulos. Queridos, talvez você pense, o que isso tem a ver com o texto? Jesus veio comungar conosco. Jesus veio comunicar com a nossa existência. E toda a nossa refeição é feita em ação de graças. Porque não somente Ele é o provedor, mas Ele também participa da nossa refeição, estando presente junto conosco. O Deus que nos alimenta está presente na nossa refeição. Eu não tenho medo nenhum de dizer, queridos, que o Cristo que é o pão da vida também comunga conosco, como a provisão que Ele nos dá, e estando em nós, se alegra com o objetivo de sermos alimentados espiritualmente, alimentados fisicamente pela sua palavra e pela sua provisão. A igreja deve nutrir essa realidade de que a presença de Jesus comunica a sua provisão, o seu cuidado por meios ordinários e por meios extraordinários. Primeiro, pela sua provisão em alimentar a sua igreja, pela sua palavra e por questões físicas. E extraordinariamente, vivendo em nós, nos ensinando o caminho que devemos seguir. É necessário que Jesus se mostre e seja plenamente acreditado para que os discípulos possam compreender tudo o que estava acontecendo. O versículo 44 nos anuncia essa realidade. Precisa acontecer, precisa passar pelo processo, e ao passar pelo processo, então, nós podemos chegar à conclusão de que o que está acontecendo já foi anunciado. Jesus disse, são estas palavras que eu lhes falei. Eu estava com vocês. E uma declaração que Jesus está dando agora no versículo 44 é a declaração que nós encontramos no capítulo 16 de Mateus. De Jesus conversando com os seus discípulos. E ao falar com os seus discípulos, ele então mostra a necessidade de morrer. E ao morrer, ele aponta aos seus filhos aquele momento em que ele se entregaria por nós. Jesus prediz a sua morte no capítulo 16 de Mateus, no versículo 21. Desde o momento em que Jesus é declarado Filho de Deus, pela revelação espiritual, pela revelação extraordinária de Deus a Pedro, ele começa a dizer no versículo 21, mostrando que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Capítulo 16 de Mateus, no versículo 21, a declaração do que ele agora anuncia aos seus discípulos, que ele já havia falado. Eu estive com vocês, comuniquei essa realidade, e é necessário que vocês acreditem no que foi falado. Eu lhes falei essa palavra. Está comprovado não somente pelo que eu disse, está escrito na lei de Moisés. Moisés, ao escrever, ao falar ao povo do seu tempo, ele diz, o Senhor suscitará um profeta à minha semelhança, a ele ouvireis. Os profetas, assim como dissemos em Isaías 9, versículo 6, também anuncia. Isaías de número 53,
que nós temos a declaração do Cristo que se entregou por nós. Também fala do seu sofrimento, que como ovelha muda, ele foi levado para o matadouro, como alguém de que não fizemos caso algum, porque ele foi reputado como aflito e ferido de Deus. Jesus lhes abre o entendimento, e somente depois disso, no versículo 45, eles entendem, eles podem compreender as Escrituras. Veja, queridos, como isso é importante. Quando você volta um pouco atrás, nesse mesmo capítulo, Jesus está caminhando com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Expõe-lhes as Escrituras. E tudo que Jesus está falando não faz a menor diferença para eles. Eles podem até sentir que as palavras de Jesus lhes aquecem o coração, que as palavras de Jesus lhes trazem um conforto, mas não trazem a compreensão necessária. Jesus está dizendo que era necessário que o Filho do Homem pudesse vir e sofrer e morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Está dito nos profetas, está dito desde Moisés. No caminho de Emaús, essa mesma palavra Jesus fala, agora junto com todos os discípulos presentes. E o versículo 45, ele é sugestivo porque, diante da insistência do que Jesus está dizendo, diz o versículo, agora sim, o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras acontece. Agora eles são capazes de entender o que dizem as Escrituras. Passamos por essa fase na nossa vida, queridos. Passamos por consequências parecidas em nossas vidas. Parece-nos que a realidade em que vivemos já é uma novidade para cada um de nós. E eu quero lhes abrir os olhos para a realidade que nós estamos vivendo hoje, dessa pandemia mundial. Não é novidade, está previsto. E tem gente achando que é coisa do diabo. Queridos, assim como nós estamos estudando a palavra, o capítulo 16 garante que é a ação de Deus. É a ação de Deus para arrependimento do seu povo. É a ação de Deus para quebrantamento da sua igreja. É a ação de Deus para a punição dos ímpios. O diabo não tem nenhuma autoridade. E tudo o que ele faz é como instrumento de Deus para a realização dos seus propósitos. Tem gente dando muito ibope para Satanás. Tem crente que prefere num culto, ao invés de celebrar a grandeza de Deus, dar ibope para a força de Satanás. Eu quero te declarar que, segundo essa palavra do próprio Senhor Jesus, nada do que nos acontece são coisas que poderiam nos pegar de surpresa se tivéssemos atentos à palavra de Deus. E Satanás é mero instrumento na mão de Deus para que os seus propósitos aconteçam. Jesus diz para eles no versículo 46, está escrito, era necessário que o Cristo tivesse de sofrer, ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém, assim como a igreja é inaugurada com a mensagem de fé que prega a morte e a ressurreição de Cristo. A igreja do nosso tempo não tem outra mensagem em declarar vida no nome de Jesus, vida em Jesus, porque Ele está vivo. Temos que falar da necessidade da morte, porque na sua morte nós fomos comprados pelo seu precioso sangue e reconciliados com Deus o Pai. Temos que falar da realidade da ressurreição, porque por meio da sua vida alcançamos vida e esperança da eternidade juntamente com Ele. A igreja reproduz os ensinamentos do Senhor Jesus, para que nele
reconheçamos Senhor de todas as coisas, Senhor de nossas vidas, em quem nos confessamos totalmente dependentes dEle, para que pelo Seu nome possamos ser perdoados. A mensagem da igreja não é diferente da responsabilidade que Ele incumbe os seus discípulos. Eu morri com o propósito de salvá-los. Eu ressuscitei com o propósito de dizer que a eternidade está à vossa disposição. Ele diz aos seus discípulos e à igreja no versículo 48. Atente para isso, queridos, o versículo 48. O que Jesus está comunicando aos seus discípulos é a comunicação verdadeira do que Ele diz à igreja em pleno século 21. Vocês são testemunhas dessas coisas. Os discípulos são testemunhas oculares. A igreja é testemunha da realidade de que Cristo vive por meio da fé. E todas as duas realidades são importantes para a igreja de Cristo caminhar triunfantemente com a mensagem da verdade do Evangelho. Porque todas elas definem o mesmo sentimento: a alegria e a satisfação da presença de Cristo em nós. Lembra-se da primeira declaração? Que a paz esteja com vocês. O mesmo sentimento que os discípulos puderam experimentar naquele momento em que Jesus se apresenta a ele, é o mesmo sentimento que você pode experimentar em pleno século 21, quando Jesus domina as suas ações e as suas vontades. Vocês são testemunhas da transformação que Cristo realizou na vida de vocês. Somos testemunhas, igreja que comunica a verdade. E que verdade, queridos? Bom seria que a nossa pregação evidenciasse essas duas realidades. Jesus morreu. E morreu para que pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados. Jesus vive para que junto com Ele alimentemos a esperança de vida eterna na eternidade, fisicamente estando com Ele. Jesus incumbe os discípulos de outra missão. Essa incumbência é também para a igreja do século 21. Eu vos envio, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. É a realidade do Espírito Santo, revestindo a igreja de poder e autoridade para falar em nome de Jesus, em representação de Jesus na sua ausência física. Esse versículo nos ensina algo especial, queridos, que nós deveríamos nos ater. Somente com a presença do Espírito Santo nós podemos ter a autoridade de declarar a vida do Senhor Jesus, capaz de transformar a vida de pessoas mortas nos seus delitos e pecados. Através desta realidade, o versículo nos ensina que a promessa de Deus, o revestimento do Espírito Santo, municia a igreja da verdade da morte e da ressurreição de Cristo. E ela só é passível de credibilidade quando a igreja se encontra revestida do poder que vem do alto. Veja o versículo. Vocês vão permanecer na cidade até que sejam revestidos do poder que vem do alto. O Espírito Santo habita em você. Você está autorizado a falar no nome de Jesus. O Espírito Santo te revestiu com o poder e autoridade para que, em nome do Senhor Jesus, você pudesse propagar a verdade do Evangelho. Você é salvo no Senhor Jesus Cristo. E a igreja que vive esta realidade,
é uma igreja viva. Cristo está vivo e é responsabilidade da igreja em pleno século XXI, na autoridade do Espírito Santo, revestidos com o poder que vem do alto, tornar relevante através de palavras e testemunhos a realidade de que Jesus está vivo e vive em nosso coração. Que Deus vos abençoe, que Deus vos dê a alegria de receber Cristo no seu coração, a fim de que Ele traga a paz necessária como realidade primeira da sua presença em nós. Louvado seja o Senhor pela sua palavra que nos traz edificação. Queridos, nós estamos terminando este culto e nós queremos louvar com um hino que é muito antigo, é conhecido, e o que nós aprendemos aqui, a dificuldade é que a nossa equipe de louvor é de gente nova, né? Não conhece esses hinos antigos que o pastor conhece, mas é um hino que certamente a igreja conhece. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, ao Leão de Judá, a raiz de Davi. Vamos louvar esse hino? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, ao Leão. O irmão está achando ali na transparência e nós vamos colocar para cantar junto com a igreja esse louvor. Só um minutinho, estamos chegando no momento em que vamos disponibilizar na transparência para vocês. Louvemos ao Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu e a terra e o mar e tudo que neles há, o adorarão e o confessarão. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é seu Senhor. Entoemos novamente. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra
e tudo que neles há. O adorarão e o confessarão. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto de entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, declaremos a uma só voz. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a declaração da igreja que Jesus vive, Ele reina e assumiu a direção de nossas vidas por meio do seu senhorio. Que o Senhor dirija os seus passos, que o Senhor governe o seu coração e a sua vida e o leve para encontrá-lo com Ele na eternidade. Essa é a nossa oração pela sua vida, meu amado irmão, nessa noite, desejando que o Senhor o alcance com misericórdia e traga ao seu coração a paz que tanto o seu coração necessita pela evidência da presença do Senhor Jesus na sua vida. Queremos terminar esse culto com a oração de gratidão a Deus por mais um dia vencido, por mais um dia que Ele nos concede de estarmos na sua presença, adorando em espírito e em verdade, e impetrando a bênção do Senhor sobre a sua vida, entendendo que a nossa missão não está restrita em nos reunirmos dominicalmente, mas vivermos como igreja onde quer que estejamos, sendo relevantes através de palavras e ações, como testemunhos vivos daqueles que foram alcançados pelo poder de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor em gratidão a tudo que Ele nos legou por meio da sua morte e a garantia que Ele nos dá por meio da sua ressurreição. Deus, nós louvamos o Teu nome. Rendemos graças a Ti, pois Tu és o Deus da nossa vida. Nos alegramos em Ti pela reconciliação que tivemos contigo por meio de Jesus Cristo, que não se omitiu da missão de subir à cruz do Calvário. A morte que eu merecia e que Ele voluntariamente assumiu em meu lugar, satisfazendo a Tua ira e nos reconciliando por meio da sua paz. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque como igreja podemos nos alegrar em Ti, podemos manifestar a satisfação do nosso coração pela evidência da presença de Cristo em nós, trazendo paz em momento que a tempestade parece estar muito violenta, mas com Cristo em nossas vidas, conduzindo a nossa vida, temos a certeza de que teremos uma vida tranquila e sossegada, pela segurança de termos Cristo presente em nós. Louvado seja o Teu nome, pois a igreja segue nessa missão de declarar a vida do Senhor Jesus, para que possamos nutrir a esperança
de termos a vida eterna juntamente com Ele na eternidade e encontrarmos contigo, ó Trindade Santíssima, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, onde eternamente comungaremos e partilharemos da presença mútua contigo. Louvado seja o teu nome, porque temos a confiança de que quando os nossos olhos fecharem aqui, se abrirão diante do Senhor. Promessa para a tua igreja, promessa viva em nós, por meio do selo do Espírito Santo, pois nós fomos selados para o dia da redenção. Louvado seja pela tua igreja aqui reunida, louvado seja pela igreja que está na sua casa, impedidos de estar no templo, mas com corações ardendo com a palavra do Senhor, que traz edificação para a sua vida e segurança de que o Senhor não nos abandonou e em ti encontramos abrigo e refúgio seguro. Louvado seja o teu nome, porque ao nos despedirmos deste culto, ainda meditaremos na tua palavra que traz vida e vida abundante a cada um de nós. Saímos daqui deste lugar de adoração, mas o nosso trono, como morada do Deus Altíssimo, continuará erguido como trono de louvores diante do Senhor em adoração perpétua, como os anjos o fazem na eternidade. Te pedimos, ó Pai, que o nosso coração esteja satisfeito em Ti e alegres pela realidade da ressurreição de Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Queridos, receba a paz do Senhor Jesus. E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno, imenso e imutável de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Divino Espírito Santo, que nos enche e nos dá autoridade para falarmos do Evangelho, esteja sobre sua vida, autorizando-te a falar da transformação que Cristo realizou em você. E habite em toda a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Terminamos este culto e desejamos vê-lo brevemente reunido conosco aqui em nossa igreja. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.